Capítulo 9. Em cada um dos temperamentos mencionados era enorme o excesso e a falta, não apenas nos simples como também nos compostos, tanto em relação à substância em geral, como em relação a cada gênero em particular. A quem deseja, pois, discernir os temperamentos, é necessário que comece a exercitar-se por aquelas naturezas em cada gênero que sejam médias e equilibradas. Pois, se com estas comparar as outras, facilmente encontrará o que sobra e o que falta em cada uma. Logo, devemos primeiro examinar as coisas ditas em sentido absoluto, equilibradas e desequilibradas, as quais, conforme dissemos, devem ser investigadas em toda a substância criada, não apenas nos animais e plantas. Outra vez, convirá, nesse ponto, tratar um pouco da distinção dos nomes, porque a expressão temperamento quente significa ora um temperamento quente em ato, ora um temperamento quente em potência. E dizemos que está em potência o que ainda não é, mas que facilmente pode vir a ser, porque possui uma opinião para vir aptidão para vir a sê-lo. Portanto, discorramos primeiro sobre aquelas coisas que são em ato quentes, frias, úmidas e secas, começando pela substância em geral. Em seguida, passemos às plantas e animais, e assim levaremos a cabo a tarefa a que nos propusemos. Uma vez, pois, que o médio em todo gênero e, sobretudo, na substância em geral, é formado da mistura dos extremos. Convém alcançar o entendimento do médio e o reconhecimento a partir dos extremos. O entendimento é fácil de alcançar, observando o intervalo desde o corpo mais quente a impressionar os sentidos, como o fogo, a água fervente a altíssimas temperaturas, até o mais frio, como o gelo e a neve. Conseguimos traçar a posição exata do temperamento médio. É assim que, pelo entendimento, descobrimos o médio, ou simétrico, que dista de ambos os extremos por um intervalo igual. Mesmo nós podemos fabricar isso misturando a água fervente uma medida igual de gelo. O resultado da mistura dos dois distará por igual intervalo de ambos os extremos, tanto do calor escaldante quanto do frio entorpecente. Assim, não será difícil a quem tocar essa mistura possuir o médio, com respeito à oposição do quente e do frio, de todas as substâncias e lembrando-se da sua sensação, avaliar segundo este modelo todas as demais substâncias. Do mesmo modo, se tomares cinza ou um torrão seco, ou qualquer coisa que seja claramente árida, e a embeberes de uma medida igual de água, produzirás um corpo médio com respeito à oposição do seco e do úmido. Tampouco neste caso será difícil ao conheceres um corpo tal pela visão e pelo tato, confiá-lo à memória e usá-lo como modelo e critério para alcançar o reconhecimento do úmido e do seco, excessivo ou deficiente. Além disso, tal corpo, ao ser avaliado, deverá ser medianamente quente, pois esse corpo médio entre o úmido e o seco, se for levado ao sumo grau do calor ou da frieza, passará uma falsa imagem e parecerá uma vez, em vez de mediano, ora mais úmido, ora mais seco. Aquecido em excesso, começará a dissolver-se, tornando-se fluido e passará uma imagem de mais úmido. Se, pelo contrário, for resfriado mais do que o devido, acabará por adensar-se, tornar-se firme e imóvel, e parecerá duro a quem toca. Por causa disso, passará uma falsa imagem de secura. Já se for parelho no calor e na frieza, assim como é na umidade e na secura, não parecerá nem duro nem mole a quem o toca. E não é possível ao homem misturar por inteiro os corpos um com os outros. Falo aqui do quente, do frio, do seco e do úmido. A terra, quando umedecida, une-se, é certo, com a água, ao menos na medida em que podemos perceber. E assim, uma se mistura por inteiro com a outra. Em verdade, porém, é apenas a justa posição das menores partes, e de modo algum a mistura integral de uma substância com a outra. Que ambas se misturam por inteiro é obra apenas de Deus ou da natureza. Ainda mais se o que há de misturar por inteiro é o quente com o frio. No entanto, tal justaposição pela qual escapam aos sentidos as partículas dos corpos inteiros está ao alcance não apenas da natureza e de Deus, mas também ao nosso. Tampouco é difícil, por meio de tal mistura, produzir o médio entre o seco e o úmido, que é a lama. Assim também se produz o médio do quente e do frio, de modo que tal corpo pareça equilibrado, não apenas entre o calor e a frieza, como também entre a dureza e a moleza. Assim é a pele humana, situada no meio exato entre todos os extremos do quente, do frio, do duro e do mole.
e, sobretudo, a pele da mão. A mão, afinal de contas, viria a ser a medida de todas as coisas perceptíveis, preparada pela natureza para ser um instrumento próprio do tato, no mais prudente dos animais. Logo, tanto mais era necessário que estivesse a igual distância de todos os extremos, isto é, do quente, do frio, do seco e do úmido. Além disso, a pele é feita de porções iguais de todas essas coisas, não meramente combinadas, mas sim misturadas por inteiro umas com as outras, o que nenhum de nós pode produzir, mas é obra da natureza. Portanto, em qualquer parte do corpo mais dura que a pele, como os ossos, as cartilagens, os chifres, os pelos, as unhas, os ligamentos, os cascos, os esporões, predominará o seco. Já em qualquer parte mais mole, como o sangue, o muco, o sebo, a gordura, o cérebro, a medula, tanto a espinhal quanto a óssea, nessas prevalecerá o úmido sobre o seco. Além disso, na mesma proporção em que a parte mais seca do homem supera a pele em secura, a parte mais úmida do homem é superada em secura pela pele. Nesta altura, parece que nosso exame atingiu os seus ensinamentos mais importantes. Em primeiro lugar, que o homem é o mais equilibrado não apenas de todos os animais, como também de todos os corpos. Em segundo lugar, que, dentre todas as suas partes, é a pele da palma da mão completamente livre de todos os excessos. Insistindo ainda neste ponto, examinemos qual seja o homem mais bem temperado ou equilibrado, para que, designando-o como norma e modelo, ao posto médio de toda substância, ou melhor, de todos os homens e restantes animais, possamos, pela comparação com ele, declarar a todos os demais quentes, frios, úmidos ou secos. É necessário, assim, que coincidam nesse homem muitas notas, pois deve mostrar-se médio comparado com a substância em geral, e mais ainda se comparado com os homens e os animais. As notas em comum do médio na substância em geral já foram ditas. Já as notas nas espécies dos animais são avaliadas segundo a perfeição da operação que cabe a cada um. Cabe ao homem que seja o mais sábio possível, ao cão que seja ao mesmo tempo o mais manso e o mais bravo, ao leão que seja apenas o mais bravo, tal como a ovelha que seja mais mansa. Que as operações do corpo, por outro lado, devam ser adequadas ao caráter da alma. Isso foi demonstrado tanto por Aristóteles dos livros sobre as partes dos animais, quanto por nós em outras passagens sobre o assunto. E esse, com efeito, é o método. Exercitar-se, porém, para de pronto reconhecer o médio, não apenas em cada espécie de animais, como também do gênero animal em geral. Não pertence a qualquer homem, mas apenas ao mais diligente, através da longa experiência e do profundo conhecimento de cada coisa em particular, capaz de encontrar o médio. Assim, os escultores, os pintores, os estatuários e os artistas plásticos em geral pintam e esculpem o mais belo de cada espécie. O mais formoso dos homens, por exemplo, ou dos cavalos, ou dos bois, ou dos leões, dirigindo os olhos ao médio de cada gênero. Louva-se muito uma estátua de Policleto chamada Canon, ou medida. Nome é ela conferido por causa da proporção perfeita entre as suas partes. O que agora procuramos, no entanto, possui algo a mais que o tal Canon. A este homem Eusarcus, ou bem proporcionado, não basta situar-se no meio da umidade e da secura, do calor e da frieza. É preciso ainda que tenha alcançado a melhor configuração, o que talvez venha apenas como consequência do equilíbrio dos quatro elementos, ou talvez possua uma origem mais alta e divina. Ademais, é necessário que tal homem seja em tudo equilibrado, pois a mediania das carnes nasce da mediania do temperamento. E a um corpo nesse estado segue-se de imediato uma boa disposição às suas atividades e uma condição mediana entre a dureza e a moleza e entre o calor e a frieza. Tudo isso está presente na pele e, sobretudo, naquela que fica na palma da mão. Contanto, é claro, que não tenha nenhum calo dos que surgem aos remadores e cavadores, uma vez, afinal, que a mão tem dois usos, tocar e agarrar. As moles são mais aptas a tocar com precisão e as duras a agarrar com força. Além disso, a pele que seja mediana não apenas em relação a todas as partes do homem, como também em relação a toda substância sujeita à geração e à corrupção, não é nem calosa nem dura ou semelhante à pedra, mas está disposta segundo a sua natureza. E parece que esse tipo de pele é a melhor para o tato, e que dentre todas as partes do corpo tenha cabido a pele o posto médio entre a dureza e a moleza. Isso já está bastante claro. Que por outro lado lhe tenha cabido o posto médio também entre o frio e o calor, virás a compreender, sobretudo pelo exame da sua substância,
A pele é, com efeito, como um nervo provido de sangue, situada no exato meio termo entre o nervo e a carne, como se constituída da mistura dos dois. Ora, o nervo é inteiramente desprovido de sangue frio, a carne cheia de sangue quente. No meio termo entre os dois está a pele, nem inteiramente desprovida de sangue, como o nervo, nem rica em sangue, como a carne. Se, pois, tomando a pele por modelo de todas as partes do animal, comparares com ela as restantes e examinares em relação a ela, encontrarás entre elas 8 diferentes desequilíbrios. Agora exporei sobre cada parte, membro a membro. O muco é o que há de mais úmido e frio no corpo. O sangue, o que há de mais quente, mas não é tão úmido quanto o muco. O mais seco e frio é o pelo. Menos frio e seco do que o pelo, o osso. E menos seco do que o osso, a cartilagem. Segue-se sem nenhum intervalo o ligamento. Depois vem o tendão, e em seguida a membrana, a artéria e a veia, sendo estes os corpos dos vasos. Em seguida temos os nervos duros. Os nervos moles, por sua vez, ficam, em relação à natureza da pele, no meio entre a umidade e a secura, pois em relação à outra oposição, a do quente e a do frio, o nervo mole não fica no meio, mas tanto lhe falta calor quanto lhe falta de sangue. Do mesmo modo, todas as partes já mencionadas tanto são mais frias que a pele, quanto mais desprovidas de sangue. Também as próprias túnicas, sobretudo a dos vasos sanguíneos, isto é, as artérias e as veias, são desprovidas de sangue e frias por natureza, e é apenas pelo contato com o sangue que se tornam quentes e alcançam o temperamento médio. Já o próprio sangue recebe o seu calor do coração. Esta víscera, dentre todas as partes do animal, é a mais cheia de sangue e também a mais quente. O fígado vem logo em seguida. Porém, em termos de dureza, o coração fica um pouco atrás da pele. E o fígado, muito atrás dela. Por isso, o coração é também tanto mais úmido quanto mais mole que a pele. A carne, por sua vez, é mais úmida que a pele, mas também mais quente. Já a medula é mais úmida que a pele e também mais fria, assim como o cérebro é mais úmido que a medula. O cérebro é superado em umidade pela gordura, que só adensa pela proximidade das membranas. Esta é como um óleo espesso, e por isso torna-se espessa quando se junta a partes frias e desprovidas de sangue. E não é possível que a gordura se concentre em volta do fígado, das artérias ou veias, do coração ou de nenhuma outra parte muito quente, pois tal como condensa como o frio, pelo mesmo motivo ao aquecer se derrete, como tudo que está condensado. O cérebro, porém não derrete se aquecido, e por isso é menos úmido que a gordura. Também a carne dos pulmões é menos úmida que a gordura, pois tampouco ela derrete se aquecida, menos úmida ainda é a carne do baço e a do rim. Tudo isso, porém, é mais úmido que a pele. Trarei no próximo livro a demonstração de todas estas coisas, assim como exporei em 2 comentários tudo o quanto restou da discussão geral sobre os temperamentos. Fim do livro.